Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia a respeito de Copa América. O Vasco pode perder 4 titulares em um mês de Campeonato Brasileiro. Né? E é claro que eu vou trazer aqui as informações certinhas, porque outros times devem perder jogadores. O problema é o Vasco, que não tem elenco. Tá? Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre o que pode acontecer com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like e se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Fiz esse bilhete aqui para hoje. Hoje não é um dia de uma grade muito extensa, mas tem alguns jogos interessantes. Na França tem Mônaco e o Paris Saint-Germain. Eu botei o Mônaco e o Paris Saint-Germain, e na França o Freiburg e o Bayern de Munique. Eu botei acima de 2 gols. O que significa, para a galera que não entende aí de como é que funciona o trade? Acima de 2 gols. Se sair 2 gols, eu não perco e eu não ganho. Se sair menos de 2 gols, eu perco. Se sair mais de 2 gols, aí eu ganho, tá? Então, acima de 2 gols aí para o Mônaco e PSG, Freiburg e Bayern de Munique. E o Al Hilal encara o Al Ittihad, clássico. Botei mais de 1 gol no jogo. Mais de 1 gol e meio é porque se sair 2 gols, nesse caso aí, não é que eu não ganho, eu ganho se sair 2 gols nessa partida. Então, fiz essa fezinha, quer vir comigo, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, só faz cadastro para me dar uma força. O código promocional é do Cerrado, o primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, a gente tem aí Campeonato Brasileiro, tem as semifinais e finais do Campeonato Carioca, né? A gente vai ter o jogo para confirmar quais serão esses jogos. O Vasco encara a Portuguesa no domingo, e tem também o segundo jogo, a segunda fase da Copa do Brasil. Então a gente está tratando sobre isso, e ontem eu trouxe aqui a tabela que saiu do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com os jogos do Vasco em casa e fora. Uma coisa que me preocupa é o seguinte: os times fizeram um pedido para a CBF para que no período da Copa América não houvesse jogos do Campeonato Brasileiro, que vai ser em um período de cerca de um mês. Começa no dia 20 de junho e termina no dia 14 de julho. O time que for até a final vai jogar do dia 20 de junho ao dia 14 de julho. É óbvio que dia 20 de junho é uma data do primeiro jogo do Brasil, por exemplo. Então ele não vai estar lá no dia 20, ele vai ter que ir antes do dia 20. Né? Uns dias, uma semana antes, para preparação, para treinos. Né? Então, mas eu coloquei aqui do dia 20 ao dia 14, para ser exato. A Copa América ela vai ocorrer nos Estados Unidos. Então serão 32 jogos em 14 estádios dos Estados Unidos. Nesse período, o Vasco pode ficar sem 6 jogadores. 4 deles titulares absolutos aí. Vamos lá. Primeiro, Medel e Galdames. Os dois podem ser convocados pela seleção chilena. Medel é certeza, porque ele é capitão. E é capitão do Vasco, é o principal jogador nesse sistema defensivo. Medel e Galdames podem representar a seleção chilena e ficarem esse período sem jogar pelo Vasco. Piton e Léo Jardim estão cotados para serem escalados pela seleção do Dorival Júnior. Dorival Júnior deve escalar a seleção brasileira, ou vai escalar, fazer a sua primeira convocação hoje, às 13 horas, tem convocação. E o Medel e o Léo Jardim, pelo que estão jogando desde o ano passado, são super cotados para serem convocados para 2 amistosos. O amistoso é contra a Espanha, é contra a Inglaterra e contra a Espanha, tá? A Inglaterra é no dia 23 de março e a Espanha no dia 26 de março. 2 amistosos na Europa da seleção brasileira, e os dois rola a expectativa de convocação dos dois, Piton e Léo. Se saírem bem, podem ir à Copa América e desfalcar o Vasco também nesse período. O Pumita, sempre convocado pela seleção uruguaia. Esse é reserva e é a reserva do reserva, porque quem está jogando normalmente
é o Paulo Henrique e o Rojas. Até o Pumita tem entrado no segundo tempo, mas a gente pode perder o Pumita também. O Sforza pode ser convocado pela seleção argentina, lembrar que ele é sempre escalado pela seleção sub-23, ele pode ser convocado. Desses aí, 4 jogadores, como eu falei, são titulares no Vasco. O Léo Jardim, o Piton, o Medel e o Galdames. Imagina você perder quase meio time em um período de um mês. Nesse período, o Vasco tem alguns jogos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. No dia 22 de junho, o Vasco encara o Botafogo. No dia 26 de junho, o Vasco pega o Fortaleza. No dia 29 de junho, o Vasco sai para pegar o Internacional. O Vasco encara o Corinthians no dia 3 de julho e o Vasco encara o Atlético Goianiense fora no dia 6 de julho. E fecha com o Atlético Mineiro no dia 10 do 7, Atlético Mineiro e Vasco no dia 10 de julho. Então o Vasco pode ficar sem 4 titulares, mais 2 jogadores contra Botafogo, Fortaleza, Internacional, Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Aí é óbvio que vai ter gente indagando, mas não é só o Vasco que vai ter jogadores convocados, não. Tem vários jogadores sul-americanos no Botafogo, no Flamengo, no Fluminense, no Corinthians, no Raio que o parta. O problema é que o nosso Vasco é o time do cobertor curto, né? O nosso Vasco não tem elenco. A gente perdeu o Paulinho e o Jair e virou um desespero, só tem o Payet nesse meio de campo. Imagina perder o goleiro, para entrar um goleiro da base, aí entra o Kehler, que veio do Internacional, e perder o Léo Jardim, o Piton, lateral esquerdo, aí entra lá não me falhou o nome do jogador que veio lateral. Enfim, a gente pode perder o Medel, o Piton e o Léo. Para mim, 3 peças fundamentais nesse time no período de um mês em jogos importantes, 6 jogos. Eu estou colocando dia 22, mas pode ter desfalque antes, porque a gente pode perder jogadores até para 7 jogos no Campeonato Brasileiro. É justo isso, cara? É complicado, né? Como eu falei, esses times aí que a gente vai encarar, o Atlético Mineiro tem elenco, o Internacional tem elenco, o Botafogo contratou melhor que o Vasco, o Fortaleza é um time ajustado, enfim, vai ser uma situação preocupante para o torcedor do Vasco, ou para o Vasco no Campeonato Brasileiro, ter o time desfalcado de 6 jogadores em 6 ou 7 jogos. Tá aí então, com relação à CBF, essa entidade podre que poderia ter atendido ao pedido dos times, né? Os times pediram para que o Campeonato Brasileiro fosse paralisado nesse período da Copa América, mas ela negou o pedido, então vai tocar o campeonato mesmo rolando a Copa América. Lembrar que ontem uma informação que eu trouxe, que o Vasco estaria com 2 jogadores já em negociação, já aprovados pela 777, um meia e um atacante. Se for para chegar do nível para compor elenco, aí, meu amigo, esquece. A gente precisa de jogador para chegar e ser diferente. Jogador para chegar, jogador de qualidade. E isso, o Vasco tem que fechar essas negociações até o dia 7 de março. Então, nessa próxima semana deve ser anunciado essas 2 contratações, porque fecha a janela, aí acabou, vai com o que tem até a segunda janela do Campeonato Brasileiro, ou a segunda janela do ano de 2024 da temporada. Tá? Então tá aí uma informação preocupante. Vamos aguardar agora de tarde para ver quem serão os convocados para a seleção brasileira e também os convocados para as seleções sul-americanas para essa Copa América. Curte, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.